Meu coração está muito alegre hoje, por ter essa oportunidade de compartilhar aqui. Falo aqui em nome da Blitz também. Cadê o pessoal da Blitz? E sou o representante da UMIC para trazer a palavra aqui. Que Deus possa nos dar graça para que a gente possa aprender mais dele hoje, amém? Sou filho da dona Consuelo, do seu Luiz. Tenho três irmãos e tenho 11 sobrinhos. Duas estão por aí, estão por aí. E a nossa família é um milagre. Eu estou falando disso não é porque eu quero simplesmente que você conheça a minha família, mas porque nossa família realmente é um milagre. Cresci num ambiente totalmente complicado desde a minha infância. E Deus fez um milagre na nossa vida, transformou a nossa vida completamente. Eu sou a prova viva de alguém que conhece a Jesus e Jesus transforma a vida completamente. E eu decidi deixar um legado nessa geração. Muito difícil pregar depois do Kleber. Quem foi abençoado na palavra de ontem à noite? Eu cheguei no Kleber e falei: Clebão, você me complicou, cadê ele? Tá por aí? Tá lá no fundo. Eu falei: Clebão, você me complicou, cara, como é que eu prego depois de você? O cara é o legado. Ele é o que ele falou. Ele não trouxe um texto, não expôs um texto aqui não. Ele falou de quem ele é. Ele falou do que ele vive ali em Moçambique. E ele falou sobre defender uma bandeira, sobre você ter uma causa, sobre você descobrir para que você nasceu. E nessa manhã a gente vai pensar exatamente sobre isso. Qual é a sua causa? Ontem ele falou que você tem que ter uma causa, que você precisa ter uma causa, você precisa ter um motivo para viver. E hoje nós vamos pensar sobre a causa específica, sobre Deus vai ministrar a partir de agora no seu coração para que você nasceu. E você nasceu por um motivo. Deus te criou com um motivo específico. E nós vamos descobrir esse motivo nessa manhã. Esteja com seu coração preparado a partir de agora para que o Espírito Santo possa ministrar nele, possa entrar e te mostrar para que você nasceu. Ninguém que entrou naquela porta ali não tem um motivo para ter nascido, não tem um propósito de Deus na sua vida. Todos aqui temos. Todos nós já fomos chamados. Muitos, infelizmente, ficamos esperando Deus falar conosco. Deus nos dá o chamado, nos dá um propósito de viver, mas todos já temos. E a minha proposta nessa manhã é te ajudar a identificar, como já me ajudaram e eu identifiquei qual a proposta de Deus para a minha vida, qual o meu chamado. O pastor Philip trouxe a nossa história, mostrou que nós temos um legado, mostrou ali que nós não nascemos do nada, nós somos uma igreja forte. Nascemos ali em 1809, um movimento que hoje tem 16 milhões de pessoas no mundo. Tem igrejas em mais de 196 países. Então você faz parte dessa história e a partir desse congresso sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? No sábado, o Tiago trouxe para nós que nós nascemos para trazer pessoas da morte para a vida. Esse é o plano de salvação de Deus para a humanidade, o qual nós estamos inseridos nessa missão. Então eu quero que você comece a pensar qual é a sua parte nesse legado. Comece a pensar nisso, leve essa mensagem pensando nisso. Qual a sua parte nesse legado? Talvez você já tenha descoberto qual é o seu chamado, o que Deus tem para você, ou talvez não. Por exemplo, a Thaili ontem deu um workshop de dança aqui, e ela já identificou que Deus quer usar ela através dos movimentos da dança, assim como a Aninha também, no vídeo que ela publicou lá no Facebook, no concurso cultural, ela descobriu o chamado de Deus para ela. E Deus vai ministrar no seu coração o seu chamado hoje. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Deuteronômio 31.
Amém? A minha versão aqui está na NVI, talvez esteja um pouco diferente da de vocês, mas vai dar para entender bem, amém? Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles o mesmo que fez a Seom e a Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então Moisés convocou a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Mais uma palavrinha de oração. Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Pai amado, assim como o Senhor colocou um propósito no meu coração e me deu uma visão para que eu andasse nela, Pai amado, eu quero que o Senhor venha sobre esse povo aqui hoje, sobre essas pessoas aqui hoje, as pessoas que estão lá fora na tenda, quem vai assistir no YouTube essas mensagens depois. Pai amado, em nome de Jesus, venha no coração de cada um e mostre a visão do Senhor para cada uma delas, e que elas possam cumprir o seu destino, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que nós temos que entender hoje aqui é diferenciar missão e visão. Eu quero que você entenda isso para que a mensagem seja mais fácil de captar. Deus está em missão. Desde o início, desde o Éden, Deus está em missão para nos salvar, desde a nossa queda. E tudo que foi feito até Jesus, e depois da cruz até hoje, é um plano de salvação para a humanidade, é um plano de salvação para mim e para você, que graças a Deus já nos alcançou. Essa é a missão de Deus para a humanidade, nos levar de volta a Deus. Mas para que essa missão se cumpra, Deus dá uma visão para cada um de nós. Assim como nós vimos nesse texto que Deus deu uma visão para Moisés, Deus tem uma visão específica para cada um de nós, para que essa missão do Senhor se cumpra. Nós primeiro temos que entender a nossa distinção. Todos nós somos distintos uns dos outros. Nenhum de nós é igual. Nenhum de nós nascemos no mesmo dia, na mesma casa, na mesma família. Todos somos distintos. Cada um de nós tem uma identidade, um DNA diferente uns dos outros. Para que nós possamos entender a distinção da visão de Deus para nós temos que entender que nós já somos distintos. Só você pode ser você. Só você pode fazer o que Deus te propôs para fazer. Ninguém pode nascer na sua família, ninguém pode ser quem você é na sua casa, na sua igreja, onde você está inserido. Alan, eu nasci em uma casa muito simples, eu vim de uma família muito humilde. Eu não estou tratando aqui de posição, de algo desse tipo. Eu nasci numa família, como eu já disse, muito simples, uma família que eu tive muitos problemas. Eu cresci num ambiente onde havia violência doméstica, por exemplo. Meu pai era alcoólatra. Então eu cresci num ambiente totalmente disfuncional. Eu tinha tudo para dar errado. Todos os meus irmãos, nós tínhamos tudo para dar errado, até que o Senhor nos encontrou e mudou a nossa história. Então eu não estou falando aqui do tamanho da visão de Deus para você, se você vai ser a pessoa responsável por converter o seu pai. A visão de Deus para você é cuidar da sua família, é cuidar dos seus filhos. Se a visão de Deus para você é ser o presidente da república e mudar a história do país,
ou ser um grande economista e mudar a economia do país, ou algo do tipo, ou uma pessoa que tem um grande legado. Por exemplo, nós temos aqui o pastor Ulisses, que é o pastor da igreja aqui local e pastor do Ministério Nova Terra. Deus tinha uma visão para ele. Hoje tem mais de 200 igrejas plantadas, é um legado gigantesco. Talvez Deus tenha um grande legado, igual teve para ele, ou até maior. Mas talvez a sua visão, a visão de Deus para você, seja mudar a vida de uma pessoa apenas. Então não quantifique isso. Não entenda simplesmente como uma revolução. Eu nasci para revolucionar. Algumas pessoas vão revolucionar o mundo, como nós tivemos várias pessoas que revolucionaram. Mas algumas pessoas nasceram para mudar a história da sua família ou da sua igreja. Então, não entenda essa visão como simplesmente algo extraordinário. Mas pode ser algo simples, que Deus vai fazer você viver. Nós, como eu já disse, não precisamos esperar um chamado. Não importa o tamanho da visão. Alan, e o que é essa visão que você está falando? O que é essa visão que você tem falado? O que é isso? Feche seus olhos por um instante aí, baixe sua cabeça. Eu quero que você pense naquilo que indigna você. Sabe aquela coisa que você olha e você fala assim: cara, isso aqui não pode acontecer. Cara, isso está errado. Não, isso aqui não podia ser assim, isso tinha que ser diferente. Essas crianças não poderiam ser órfãos, os pais dela não poderiam ter abandonado elas. Aquela moça ali não deveria ser prostituta e estar numa esquina se prostituindo. A família dela, pense no que indigna você, e você olha e fala: cara, não pode ser assim. Cara, a corrupção, esses políticos não podiam entrar ali e roubar, eles não podiam entrar ali e tirar o que é da saúde para eles próprios, ou venderem seus votos. Pense no que indigna você, aquilo que vem no seu coração e você se revolta. Provavelmente, esse é o ponto que Deus te chamou para mudar. Pode abrir seus olhos. Isso que você pensou aí, provavelmente é o que Deus te chamou para mudar. Alan, como eu vou mudar isso? Eu talvez seja orando por isso, talvez seja investindo em alguém para que ele mude a situação, e talvez seja você o responsável por ir lá e mudar aquela situação. Eu sei que é complicado no meio de um país com a crise que vivemos hoje, não uma crise financeira simplesmente. O financeiro é o de menos, se for ver. É muito ruim uma crise financeira, mas é o de menos. O pior é uma crise moral. O pior é um esposo que bate em uma esposa. O pior é uma esposa que trai o seu marido, um marido que trai a sua esposa. Porque a maior crise, eu moro em Brasília, eu acompanho a política. A maior crise não é a crise moral dentro do Congresso Nacional, porque eles roubam o nosso dinheiro. A maior crise é porque um homem que não respeita a sua própria esposa, ele não respeita ninguém. Quem é meu dinheiro perto da esposa do cara que dorme do lado dele, que ele deixa lá no estado dele e vai para Brasília dormir com prostituta? O que é dinheiro perto disso, de uma família destruída, de um pai que abandona os filhos e deixa os filhos crescerem de qualquer forma? Entenda que o seu legado também faz parte de quem você é. E quem você é em todo lugar, na sua casa. Quem você é, não é simplesmente no seu trabalho, na faculdade, é quem você é em qualquer ambiente. Porque o cristão não pode ser um aqui e outro aqui, não pode. Não pode. Que nós temos que ter o mesmo viver de Cristo Jesus. Precisamos ser diferentes, entenda. Deus tem uma visão para você e algo para você realizar, mas Ele está muito mais preocupado com quem você é. Entenda isso. Você foi pensado desde a eternidade com um sentido específico. Tem algo que o seu coração bate mais forte quando você lê, quando você pensa. Tem algo que faz seu coração bater mais forte. A visão está relacionada a fazer algo, ou a um grupo de pessoas que você deseja ajudar ou mudar aquela história de alguma forma. Você não foi apenas criado de maneira distinta. Você nasceu para fazer algo distinto. Entenda isso. Como eu falei, só você pode ser você, e você foi criado de maneira totalmente distinta, certo? Você é único, acabou, único. 7 bilhões de pessoas na Terra, você é único. Mas você não só nasceu de forma distinta, mas você nasceu para fazer algo distinto.
No texto que nós lemos, tem algo que chama muito a minha atenção, uma coisa extremamente simples, mas extremamente revolucionária na vida de todo homem de Deus, todos os grandes homens de Deus. Duas coisas: ouvir e obedecer. Parece simples, né? Ouvir e obedecer. No treinamento que nós fizemos da Team Expansion, eles vão dar esse treinamento para a gente no último treinamento da Blitz de novo. Vai vir um pessoal dos Estados Unidos só para dar esse treinamento para nós. Eles passaram horas falando sobre ouvir e obedecer. Então, quando Deus te mostrar a visão, você tem que fazer duas coisas. É o quê? Simplesmente isso. Você vai identificar a sua missão, você vai estar em conexão com Deus e você vai ouvir e obedecer. O pastor Geraldo Borges cumpriu uma missão, a visão de Deus para a vida dele, porque ele ouviu e obedeceu. O Kleber e a Juracema estão cumprindo a missão de Deus porque eles ouviram e obedeceram. Ontem, naquela história que nós ouvimos aqui, que missão, hein, que o cara recebeu? Fala bem assim: ó, eu quero te mandar lá para o Alasca. Temos 3 problemas, a gente não tem dinheiro. Nós já mandamos todo mundo. Nós nem sabemos onde é o Alasca. Que missão que o cara recebeu, hein? Mas ele fez o quê? Ouviu e obedeceu. Precisamos ouvir e obedecer. Moisés falava diretamente com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele conversava, ele era o responsável por ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo. Inclusive ele obedeceu, porque ele mostra que nos obedeceu nesse texto, porque ele falou para o povo: ó, o Senhor falou que eu não vou atravessar o Jordão. Ele nem cogitou desobedecer. Ele murmurou e o Senhor falou: ó, você não vai entrar na terra prometida, cara. Não vai. E ele ouviu e obedeceu. Ouvir e obedecer nem sempre é para uma ação, mas é para uma omissão, para você não fazer algo. Às vezes Deus vai pedir para você não fazer algo. Nós temos que estar atentos à voz de Deus para poder seguir esses passos que Ele nos dá, seguir essa visão que Ele tem para nós. Agora você imagina, eu fiquei imaginando, estudando esse texto, quantos planos Moisés tinha para aquela terra prometida, que ele ouviu dos pais dele: vai chegar lá e vai ser um tempo bom, vamos ter fartura de alimentos, as pessoas vão viver em paz, e ele foi criando expectativa no coração dele ali, e ele pecou contra o Senhor, e Deus falou: você não vai mais. Imagina a frustração daquele cara, de ele não entrar na terra prometida, mas ele ouviu e obedeceu, simplesmente. Às vezes Deus vai fazer que outras pessoas realizem a visão, como nós vamos ver um pouco mais na frente. Deus não mudou a visão, o povo foi para a terra prometida, apenas Moisés não foi. O que nós aprendemos com isso? Que nós, infelizmente, temos um péssimo costume de achar que as coisas dependem de nós. Nós líderes somos experientes nisso, achar que as coisas dependem de nós. Líder, pastores, não depende de você. A obra é do Senhor. Se você não tiver, Ele vai levantar outro e vai fazer, porque Ele vai cumprir a visão. O povo vai entrar na terra. Não dependia de Moisés. Não depende de nós. Nós precisamos ouvir e obedecer o Senhor. Só vale a pena seguir na visão até o ponto que o Senhor falar. Não vale a pena sair debaixo da nuvem dele. E Moisés decidiu não sair. E ele obedeceu e não entrou na terra. Nossos sonhos só valem a pena até onde o Senhor estiver conosco. Amém? Nossos sonhos só valem a pena até onde o Senhor estiver conosco. Eu tenho o sonho de ser um servidor público. Aí Deus tem uma visão diferente para você. Meu irmão, seja o que Deus te chamou para ser, não seja outra coisa. A pior coisa que nós podemos fazer é ser muito bons naquilo que Deus não chamou a gente. Nós não precisamos ser bons no que Deus não nos chamou.
O texto mostra também outra característica de Moisés. Moisés preparou um discípulo, Josué. Moisés tanto entendia que a missão não dependia dele, que ele preparou pessoas. E assim como ele fazia com o Senhor, Moisés ensinou a Josué a ouvir e obedecer. Nós vamos ver que quando todos os homens de Deus que realizaram uma grande obra, foi porque simplesmente ouviram e obedeceram. Mas, cara, é muito difícil isso. É muito simples e é muito complicado, porque às vezes dói. Eu fiquei pensando o seguinte: por que ele teve que falar assim, seja forte e corajoso? Se fosse algo fácil, ele não precisava dizer isso. Vocês concordam? Se fosse, você vai ali, você vai sentar no ar-condicionado e você vai mandar em um monte de gente, as pessoas vão fazer as coisas. Seria mole demais ser líder, né? Deus não precisa de líderes assim. Deus precisa de líderes que coloquem a mão no arado, líderes que peguem a vassoura e sejam os primeiros a servir. Entenda isso. Esse é um movimento que Deus tem feito na UMIC, tem feito na Blitz e tem colocado no nosso coração. Não queira liderança para obter privilégios. Não queira liderança para obter privilégios. O Roberto hoje está como presidente da UMIC, cargo máximo da UMIC, um status gigante. Não sei nem onde está o status. É o primeiro que vai para a lista da faxina na Blitz, lavar banheiro, desentupir o vaso quando precisa. Nós não precisamos de líderes de ar-condicionado, que vai sentar numa mesa e mandar em pessoas. Precisamos de líderes que façam e levem seus discípulos a fazerem, amém? Entendam isso. Liderança não é privilégio. O único privilégio da liderança é estar perto do Senhor, e estar perto do Senhor é o maior privilégio que um homem pode ter. Moisés tinha autoridade para aconselhar esse discípulo que ele fez, Josué. Moisés, nesse texto, está falando ao povo de Israel, e ele tinha autoridade para falar, porque ele tinha experiência com o Senhor. O Senhor nunca havia o deixado na mão. Ele passou por várias experiências e o Senhor estava lá. O Senhor cumpriu. O Senhor foi fiel, porque o nosso Senhor é fiel e Ele nunca falha. Deus nunca falha. Entendam isso. Ele superou todas as suas dificuldades com o Senhor e ensinou a Josué isso. Nós estamos falando de legado, e Moisés passou o legado dele ali a Josué. E Josué continuou a visão que Deus deu para ele, dentro da missão de Deus. A missão de Deus era levar o povo para a terra prometida. E Deus deu aquela visão a Moisés. E Josué continuou na visão que Deus tinha dado a Moisés. Isso também me chama a atenção para uma coisa muito interessante, que às vezes nós vamos ser pioneiros numa visão. Às vezes Deus vai te mandar abrir um campo missionário, como o Kleber citou ontem, que o irmão foi para lá para abrir aquele campo missionário, para um lugar onde não havia o evangelho, e você vai ser o pioneiro ali. Mas às vezes Deus vai te mandar continuar no legado de quem está à sua frente ali. Nós não precisamos reinventar a roda. Nós participamos do movimento de restauração, que começou em 1809. Tem alguns pastores aqui que eu acho que estavam lá. Como Moisés começou o texto ali: eu já estou com 120 anos, já não consigo liderá-los. O pastor Geraldo Bossi já está falando isso para a gente lá. Mas você está com 110 só. Às vezes você vai continuar a visão, o legado de alguém que já começou. O pastor Ulisses foi o iniciador do Ministério Nova Terra, mas talvez amanhã ele vai falar bem assim: para mim Deus mandou eu segurar a onda aqui, e o pastor Claudionor vai continuar com vocês. Eu vou parar aqui, que o Senhor mandou ir só até aqui, e o Claudionor vai continuar com o ministério até onde Deus quiser, e depois vai passar para fulano, e depois para fulano, porque o Ministério Nova Terra, a Igreja de Cristo, nós nascemos para cumprir a vontade de Deus. Entendam isso. Precisamos ouvir e obedecer. E pastores, entendam, vai ter uma hora que vocês vão passar o bastão, e talvez isso seja muito difícil. Eu não cheguei nessa fase ainda, daqui uns dias nós vamos ser nós.
que vamos estar passando o bastão para os adolescentes que estão aqui. E a missão de Deus vai continuar, porque não depende de nós. Amém? Da mesma forma que Moisés, Josué ouviu e obedeceu, e ele ouvia diretamente. Antes Deus falava com Moisés, Moisés falava ao povo, e depois nós vamos ver que Deus falava diretamente a Josué, e Josué passava para o povo. Intimidade com Deus. Eu quero ter intimidade com Deus, mas eu não oro. Eu quero ter intimidade com o Roberto, só que eu não converso com ele. Qual a possibilidade de eu ter intimidade com uma pessoa que eu não converso? Existe possibilidade? Oração é conversa. A gente pensa oração como uma coisa muito assim, existem pessoas que têm um ministério que oram tantas horas por dia, 7 horas por dia. Tem pessoas que oram muito, que Deus levantou elas para aquilo, para interceder. Nós temos uma sala aqui em cima que está tendo oração 24 horas, porque Deus colocou no coração de algumas pessoas para fazer isso. Mas oração é aquela conversa que você tem com Deus no carro, na bicicleta, a pé, onde você estiver. Deus direcionando a sua vida o tempo todo, todo dia, conversando com você. Josué entendeu que a visão era dada por Deus e não por Moisés. Liderados, entendam, você só vai seguir o seu líder até o ponto que ele estiver dentro da Bíblia. Se ele virar para cá, meu irmão, você para e fala, volta, porque tá difícil, tá ruim, aí não. O seu líder não pode fugir da palavra. Nossa prioridade é a palavra. Nossa regra de conduta e fé é a palavra. Nós fazemos parte do movimento de restauração. O movimento de restauração defende que o Antigo Testamento é a regra de conduta e fé para o povo de Israel, assim como o Novo Testamento é a regra de conduta e fé para a igreja neotestamentária. Nós somos a igreja neotestamentária, nós somos povo de Deus. E o Novo Testamento é a regra perfeita de conduta para nós. Precisamos aprender a ler a Bíblia, entender a Bíblia e viver a Bíblia. Josué entendeu que a visão não era dada por Moisés, não foi Moisés que passou a visão para Josué, mas foi a visão de Deus. Ele entendeu que era Deus que estava fazendo. Líderes, sejam bíblicos, amem a palavra, leiam a palavra e principalmente vivam a palavra. Vivam a palavra. Deus vai te levantar para essa visão que Ele vai te dar. E assim como Ele levantou Josué, e nós temos uma segunda figura que foi lá com uma galera, foi olhar a terra prometida, e voltaram 2, Josué e Calebe. Deus vai levantar um Calebe na sua vida. O que é levantar um Calebe, Alan? Quando Deus me deu uma visão, foi a partir do Comic de 2011 ali, infelizmente passei um tempo afastado da igreja, e em 2011 eu comecei a voltar para o Senhor, e voltei a me envolver, e Deus foi gerando no meu coração uma visão, e eu não sabia ainda o que era, e eu tinha muito medo de pregação de chamado. É engraçado, eu não gostava, me dava uma agonia assim, quando eu via pregação de chamado. Agora entenda, eu cresci perto do pastor Geraldo Borges. Alguém já ouviu uma pregação do pastor Geraldo que não seja de chamado? Se você der qualquer texto da Bíblia para o pastor Geraldo Borges, ele vai pregar a mesma coisa. A mesma coisa. Qualquer texto ele vai pregar a mesma coisa. Porque o coração dele queima por aquilo. E eu ouvia pregação de chamado, eu ficava agoniado assim, eu falava, porque eu sabia que Deus tinha algo para mim, só que eu não sabia o que era, eu tinha medo. Não tenha medo. Agora eu estou falando para vocês, não tenham medo, sejam corajosos, sejam fortes. Eu tive medo, mas o Senhor cumpriu na minha vida de uma forma tão extraordinária, que meu anseio é que Ele cumpra na vida de vocês também. E a partir daquilo ali, Deus começou a gerar, e em 2011 eu não sabia nem quem era Roberto, em 2011 eu não sabia quem era pastor Marlon, em 2011 eu não sabia quem era Moisés Alves, eu não sabia quem era o Marquinhos, não conhecia nenhum deles. Talvez vocês não soubessem disso. Eu hoje pareço que sou amigo de infância do Roberto. Amigo de infância não, filho, porque ele tem idade para ser meu pai. Mas parece que eu sou amigo de infância do Roberto, de tanta sintonia que nós temos.
Pastor Marlon, extrema sintonia. O Moisés, extrema sintonia. Parece que nós somos amigos desde a infância, porque eles são o Caleb de Deus na minha vida. Eles são as pessoas que oram por mim, eu oro por eles, e Deus nos colocou para andar juntos. Então entenda que talvez o Caleb da sua vida não seja o amigo que anda com você o tempo inteiro e que cresceu com você. Eu tenho pessoas aqui dentro que são meus irmãos de sangue, eu daria minha vida por eles. Meus irmãos da Pique Gama ali tem um monte, se eu for citar, tem vários. O Robert está aqui, o Franklin está aqui, está uma galera ali da Pique que é minha família. E Deus sabe o quanto eu os amo. Tem o Cristiano lá, eu tenho vários amigos eu sempre fui um cara de bons amigos, graças a Deus, Deus me deu excelentes amigos, sempre. Só que quando Deus me chamou para essa missão, não foram os meus amigos próximos que cresceram comigo, que Deus colocou ao meu lado. Deus me mostrou outras pessoas que começaram a andar comigo dentro dessa visão. E hoje eu sou extremamente grato a Deus pela vida dessas pessoas que Deus colocou ao meu lado, que me fizeram crescer muito. Então fique de olho em quem pode ser o Caleb na sua vida. Quem é aquela pessoa que ora por você, que se você falar bem assim, cara, eu vou começar a varrer ali, ele vai pegar uma vassoura e vai lá começar a varrer com você. Se você falar, Deus colocou no meu coração para eu ir protestar lá na Paulista sozinho, e ele falar, não, eu vou sozinho não, porque eu vou com você. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Ontem nós aprendemos que temos que ter uma causa, e hoje nós temos que descobrir qual é a sua causa. E você vai descobrir quem é que vai topar essa missão com você, e viver essa visão de Deus com você. Nós estamos dentro de uma missão de Deus, que é o plano de salvação para a humanidade. Nós já entendemos isso. Dentro dessa missão, Deus deu uma visão para alguns homens de Deus. Thomas Campbell, Barton Stone, Alexander Campbell e outros que nós vimos aqui, iniciaram esse movimento em 1809. Lá atrás, iniciaram esse movimento. E nós estamos aqui para dar continuidade nesse movimento, para que em 2209 as pessoas falem, em 2018 tinha uma galera da UMIC que começou um novo trabalho, e começou a blitz, e começou a revolucionar, e a Igreja de Cristo naquela época tinha 16 milhões de pessoas no mundo, hoje tem 40 milhões de pessoas no mundo. Você pode fazer parte dessa história, porque a história vai ser feita, você fazendo parte ou não. A visão Deus já deu, e já durou 200 anos, e vai mais 200 até a volta do Senhor. E você faz parte disso, e nós estamos dentro dessa visão do movimento de restauração. Nossos precursores que vieram ao Brasil, esse ano estamos fazendo 70 anos da chegada deles aqui. O que eu conheço a história melhor é do pastor Davi e da irmã Ruth, que é o que estavam mais próximos de nós lá, e eu tive o prazer já de conversar, de ir na casa deles. É o que estão mais próximos de nós, e eles fizeram duas coisas que Moisés fez lá atrás. O quê? Ouviram e obedeceram. Tinham intimidade com o Senhor. O cara viu um mapa na faculdade, olhou uma cidade que nem havia sido construída, veio para cá e falou assim, onde é que é Brasília? Eu falei, Brasília é um sonho de um louco aí chamado Juscelino, e de uns cabras aí, um dia vai ser construída. Ele falou, não, vai ser construída, porque o Senhor me mandou para cá e eu vou para lá. O cara tinha intimidade com o Senhor de um tanto que ele não duvidou da visão. Ele nem cogitou duvidar da visão que Deus tinha dado para ele. Eu fico impressionado como surge um movimento. O movimento é uma coisa extraordinária. Movimento é uma coisa extraordinária. Tenta imaginar, em 1809, se o Alexandre estava pensando aqui, cara, em 2018, vai ter 1000 pessoas num congresso de jovens em Pires do Rio, no Goiás, que vai estar falando sobre o legado e vai dar continuidade nisso. Onde que esse cara imaginou isso? Que teriam 16 milhões de pessoas no mundo seguindo essa visão. Nós vamos tocar o tambor aqui, mas nós não sabemos onde o som vai chegar.
A palavra é lançada e nós não sabemos onde ela chega. Os corações que vão ser tocados aqui hoje, que vão ser ministrados e vão ter a vida transformadas, as vidas transformadas, nós não sabemos, mas é o Senhor que faz. E a maior experiência disso eu tive na Blitz no Pará agora. Eu fui convidado para ministrar em uma igreja que não era na cidade que nós estávamos. Ela ficava a 120 quilômetros de onde nós estávamos e ela era dentro da mata. Vocês, só eu e o Mateus sabemos. Cadê o Mateus? Está aí? Não? Está lá fora? Mateus de Morrinhos. Eu chamei ele para ir comigo nessa empreitada. Chegamos lá, não tinha estrutura nenhuma, não tinha banheiro, não tinha nada. A gente tomou banho de rio, era tudo no rio. Tudo que você tinha que fazer era no rio. Isso mesmo que todo mundo pensou. Tudo era no rio, não tinha estrutura alguma. E a gente foi chegando ali, a pista foi afunilando, como o Kleber também falou ontem, a mata de um lado, a mata do outro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegou ali, tinha uma igrejazinha de tábua, escrito Igreja de Cristo. Eu olhei para aquilo ali, eu falei, cara, não tem sentido. Onde que o Alexandre, lá em 1809, pensou que no meio da selva, no Pará, ia ter um povo pregando o Evangelho do Senhor através da Igreja de Cristo? Eu falei, cara, que fantástico. O movimento é isso, ele não tem controle, ele não conseguiria controlar, porque a visão é de Deus, nós não temos controle sobre ela. Deus é fantástico, Deus faz tudo de forma muito linda. Ontem eu realizei um grande sonho de que uma grande parte da nossa juventude conhecesse a nossa história. Pastor Felipe, o senhor foi sensacional. Eu sei que o senhor não se acha muita coisa não, e não pode se achar mesmo não, que o nosso Senhor é Deus, né? Mas nós amamos muito o Senhor. E o Senhor foi uma bênção na nossa vida ontem. Obrigado, muito obrigado mesmo. Ontem nós conhecemos um pouco da nossa história aqui através do pastor Felipe. E nós só vamos poder deixar um legado se nós identificarmos a visão de Deus para nós, dentro dessa história. Estamos falando dentro de um contexto Igreja de Cristo, movimento de restauração. Você vai identificar a visão de Deus para você, você vai cumprir essa visão, e quando você obtiver seu resultado, esse resultado vai ser o seu legado. O legado é o resultado da missão que você cumpre em Deus. Voltando para o nosso texto aí, o texto, toda vez que nós vamos ler um texto, nós temos que saber quem está falando, é o básico de ler um texto, e para quem está falando. Moisés estava dizendo, primeiramente para o povo de Israel: estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. Moisés reconhecia a sua incapacidade humana, física, psicológica, para não conseguir mais cumprir aquela visão de Deus ali. Sabia que a visão ia se cumprir, e ia se cumprir através de outras pessoas. Então ele falou para todo Israel: vocês são Israel e eu sou Moisés falando. Imaginem assim, ele chegou: galera, eu já não consigo mais, estou com 120 anos, eu já não sou capaz de liderá-los. Ele reconheceu a incapacidade dele e viu a necessidade de levantar um discípulo. O Senhor me disse: eu não vou atravessar o Jordão. Como eu já falei, ele nem cogitou desobedecer, porque ele sabia da vital importância de estar debaixo da visão de Deus. O Senhor Deus atravessará pessoalmente à frente de vocês. Moisés está falando para o povo. O Senhor vai atravessar pessoalmente à frente de vocês. Nós servimos a um Deus pessoal, que está conosco, que está com cada um de nós. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse delas. Quem vai destruir as nações? Quem vai destruir as nações? Deus. É o Senhor quem faz. Nós somos apenas instrumentos. O povo de Israel tinha exércitos muito bem preparados, ganharam diversas guerras, como nós sabemos, e por mais que ele tivesse força no seu exército, ele sabia que era Deus quem faria.
Entenda, líderes, por mais que vocês sejam capacitados, nunca pensem que é por vocês. Nunca pensem que é pela força do seu braço. O dia que você pensar pela força do seu braço, Deus te dá um peteleco e te tira de lá. É o Senhor quem faz. Aí ele está falando para o povo, Deus vai fazer. E avisou para o povo, eu estou com 120 anos, eu não dou conta mais. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. Moisés está validando Josué. Ele está validando Josué. Ele está falando, por exemplo, vou citar um exemplo prático meu. O Franklin hoje é o líder de jovens lá na Rede Up, lá no Gama, na Pique Gama. Eu era até o ano passado. Então eu estou chamando a rede e falando assim, agora quem vai é o Franklin com vocês aí. Ele vai Deus vai fazer, não é vocês. Vocês são instrumentos. E o Franklin vai à frente de vocês, que Deus preparou ele, está fazendo ele seguir à frente de vocês para que vocês possam cumprir a missão a qual vocês estão. Então, ele validou Josué, Moisés validou Josué ali. Continuando, e o Senhor fará com eles o que fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra, novamente. Quem fez? O Senhor. É o Senhor que vai vencer as dificuldades. Por que o crente não tem que ter medo diante de uma dificuldade, de um problema? Porque ele só precisa ouvir e obedecer. O resto é com o Senhor. Então, se você serve a Deus, você não tem que ter medo. Continuando, o Senhor fará com ele... Não, daqui não. O Senhor entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Está falando para o povo. Ele não está falando assim, vai ser fácil, você vai ter um grande salário, você vai ter estabilidade financeira, você vai andar com as melhores roupas, você vai andar nos melhores carros, você vai receber um salário gordo, sua família vai ter fartura, sua esposa nunca vai reclamar com você. Ele não falou nada disso. Falou, bicho, seja forte e corajoso que o bicho vai pegar. O trem é feio, vai dar ruim para tu, mas segura a onda, que o Senhor é com você. E o resultado final vale a pena. Para que outros possam viver, vale a pena até morrer. Nós ouvimos isso ontem. Engraçado que quando Josué fala, ou Moisés fala, Josué, seja forte e corajoso. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés? Moisés gelou, falou, cara, eu não posso ir não. Logo eu, Senhor, não. E agora é ele que encoraja. Será que é por quê? Porque ele virou Superman? Não, porque ele sabia que Deus era fiel. Porque é Deus que faz e Deus é fiel e Deus não deixou ele na mão. Então ele tinha experiência com o Senhor. As experiências que ele tinha com o Senhor eram suficientes para ele falar, cara, Deus nunca me deixou na mão e Ele nunca vai te deixar na mão. Precisamos aprender com a experiência dos nossos líderes. Agora, eu estou falando bem para os líderes, mas falo agora para os mais novos. Incluindo a mim, que sou novo. Nós temos que aprender com a experiência dos nossos líderes. Nós precisamos conseguir nos adaptar às diferentes gerações. A geração do pastor Gerson não é a mesma da nossa. A geração do pastor Geraldo Borges não é a mesma da nossa. Então vai ter esse conflito de gerações, algumas ideias mais antigas, algumas ideias mais modernas, e os jovens com muito impulso, mas sem experiência, e os mais antigos com muita experiência, mas com pouco impulso. Nós precisamos equalizar isso para que a visão se cumpra de melhor maneira e a vontade do Senhor seja feita. Jovens, aprendam a respeitar os seus líderes, aprendam a ouvir. Eu não estou falando aqui de uma obediência cega. Como eu já falei, só siga seu líder até o ponto que ele vai na palavra. Se ele fugir da palavra, sai fora. Sai fora que eu digo assim, não faça, mas ajude seu líder. Porque nós participamos do movimento de restauração que ele não tem hierarquia. Ninguém aqui é maior que ninguém. Ninguém, um é maior, o outro é menor. Um entrou na igreja tem 2 meses, o outro tem 20 anos, não importa. No reino de Deus não tem isso. Nós, como o pastor Philip também falou, o Thomas Campbell era chamado de Sr. Campbell. O cara fez uma revolução extraordinária, foi governador, prefeito, deputado lá.
era da corte. Senhor Campbell, aposto que ele varria chão. Porque o reino de Deus, o maior líder é o que mais serve. Não é uma pirâmide que você vai subindo e você fica no topo. Quem é o maior líder, ele é o que mais tem que servir. É o que mais tem que botar a toalhinha nas costas e lavar pé. Líderes, a sua liderança aumenta conforme os pés que vocês lavam. Liderança é isso. A missão não será fácil. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados. Cara, é a palavra, apavorados. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Relaxa. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Moisés sabia exatamente quem era o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor e sabia exatamente quem era o Senhor. Então, o Senhor não deixa sombra de dúvidas da fidelidade dele. E as experiências de Moisés eram suficientes para validar isso ao falar para o povo. Aí agora essa parte do texto eu achei muito interessante, que ele falou para o povo, Josué vai na frente de vocês, tá? Aí, como se não bastasse, ele falou bem assim, não, Josué, vem cá, fica aqui, que eu vou falar para você agora. Aí ele falou para Josué, mas na presença do povo. Olha aí o texto, Então Moisés convocou Josué, ele disse, na presença de todo Israel. Mais uma vez ele valida de forma mais firme ainda o seu liderado. E confiou no discipulado, e confiou que a missão era do Senhor e ia ser cumprida. Então ele validou Josué na frente de Israel. Ele encorajou. Seja forte, falando para Josué agora, diretamente, mas na frente do povo. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você repartirá entre eles como herança. Ou seja, Josué, você vai continuar a visão que Deus me deu. Deus mandou levar esse povo para lá, e você já sabe. E você vai chegar lá e vai cumprir. Você vai chegar lá, Josué, e você vai continuar na visão. E você vai chegar lá e você vai repartir aquela terra como herança. Vocês sabem como reparte uma herança? Nesse caso estamos falando de herança aqui de filhos. São partes iguais. Ele não falou, Josué, a terra é sua, você vai administrar, você vai ser o governante, você bota o povo para trabalhar, cobra imposto deles e fica rico. Você vai lá e aquela terra é dos filhos. E quem é filho aqui? Tem filho aí? Todos nós temos a mesma parte na herança do Senhor. Todos nós que ouvimos e obedecemos o Senhor, temos parte na herança. Nós temos parte na herança do Senhor. É engraçado isso, porque a gente pode se ver como privilegiados às vezes. Que nós fazemos parte, eu já tenho parte na herança do meu pai. Então eu posso ser um filho desobediente, eu posso desonrar meu pai, eu posso fazer tudo que não presta, e tem aquela pessoa ali que vive correta, que vive dentro da visão e que cumpre o chamado de Deus. E que tipo de filho você é? Por muita gente discute de salvação, e hoje eu já não... É um tema que já não me chama mais tanto a atenção, no sentido de discutir quem é salvo, quem é não salvo. Quem salva é o Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. O Espírito Santo vai acrescentando os que vão sendo salvos. Eu não sou o Espírito Santo, então deixa o Espírito Santo acrescentar quem vai sendo salvo. Aí nós pensamos, e agora salvo, o que eu tenho que ser? Agora eu posso fazer de tudo, eu posso fazer isso sendo salvo? Eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso fazer isso aqui? Aí a gente fica nesse questionamento bobo. A única coisa que você precisa é ser um bom filho. O que é um bom filho para um pai? É um filho que ouve e obedece. Está vendo que tudo se resume a ouvir e obedecer a voz de Deus, para que a gente possa cumprir a visão de Deus para nós? Tudo se dá em ouvir e obedecer. Então avalie a sua vida e seja um bom filho. Você não precisa ser legalista para ser um bom filho. Você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus. Simplesmente isso.
O próprio Senhor irá à sua frente, ele continuou falando para Josué. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Moisés falava para Josué como alguém que o conhecia de perto. É muito íntimo essa... Ele não falou, eu acredito que ele vai te ajudar, eu acho. Olha, ele falou, cara, não, você não precisa desanimar, porque Deus vai com você. Ele vai te guiar e você vai cumprir a visão dele, porque Deus falou que faria, e não há sombra de dúvidas no que o Senhor fala. Precisamos aprender a ouvir e obedecer. Para resumir o que nós aprendemos nessa manhã, nós precisamos entender a nossa distinção. Todos nós somos distintos uns dos outros e precisamos entender que somos únicos. Precisamos diferenciar a amplitude da missão, plano de salvação e a visão de Deus para cada um de nós. Missão é algo mais amplo, visão é algo mais estrito, é algo mais específico para você. Dentro daí precisamos identificar qual é a visão de Deus para nós. O pastor David, o pastor Geraldo, o pastor Ulisses, o pastor Osório, o pastor Felipe, identificaram a visão de Deus para eles. O que tem nos impedido de identificar a visão de Deus para nós? Será que você está muito apegado a uma faculdade que você sonha fazer? Será que você está muito apegado a um trabalho que você sonha? O que você está esperando fazer? É engraçado que ontem tinha uma irmã do meu lado, que na hora que o pastor falou aquela questão lá do missionário que deixou a esposa, pegou o dinheiro do enterro da esposa e vazou para a missão. Achei massa. A Andressa cutucou assim e falou, você não vai fazer isso não, né? Cara, ele sabia a visão de Deus para ele. E a irmã que estava do meu lado falou assim, deixa que os mortos enterrem os mortos. É exatamente isso. Nós estamos muito preocupados com coisas fúteis, que têm nos prendido de identificar a visão de Deus para nós. Não deixe que as riquezas desse mundo, os apegos dessa terra, te façam se desviar da visão de Deus para você. Entenda isso. Esteja sempre debaixo da nuvem do Senhor. Moisés preparou um discípulo. O pastor David preparou discípulos aqui. O pastor Ulisses tem preparado discípulos. Aí o pastor Claudionor já tem preparado discípulos que vão preparar discípulos. Precisamos ter discípulos que fazem discípulos. Josué não reinventou a roda, ele continuou dentro da visão que Deus fez, da visão que Deus tinha para Moisés. Nós estamos dentro de uma visão e temos que seguir nela. Ontem foi falado aqui, pessoas que têm chamado missionário, valorizem a agência da Igreja de Cristo. Vai para uma viagem missionária, valorizem a Blitz. Quer trabalhar num movimento de jovens, valorize a UMIC. Valorize a sua rede de jovens, honre o seu pastor. Precisamos entender que a visão é dada por Deus e não por homens. Contudo, temos que reconhecer os nossos heróis. Ontem tivemos reconhecimento aqui dos nossos heróis. E aqui nós temos alguns heróis também, que são próximos. Valorize esses homens. Dê um beijo na careca do pastor Ulisses. Dê um beijo na careca do pastor Geraldo Borges. O pastor Gerson está aí. Infelizmente o pastor Osório eu não o vi ainda, não sei se vem hoje. O pastor Isami, eu tinha convidado, eu não sei se ele veio aqui, mas ele discipulou metade da minha igreja no Gama, é um cara que a gente honra. Honrem os seus pastores. Hoje nós vamos ter um momento aqui especial daqui a pouco, e vocês vão entender o princípio de honra. O princípio de honra não é você pagar primícia para o seu líder. Você não honra seu líder dando simplesmente presente para ele. Eu posso dar uma camisa para o meu líder, eu posso dar um presente para ele? Pode, não tem problema. Mas princípio de honra é você amar ele, você cuidar, você estar perto, você andar junto. Honrem seus líderes, amem seus líderes, mas obedeçam ao Senhor. Precisamos identificar a visão de Deus para nós, executar essa visão, e o resultado disso vai ser o nosso legado.
Para finalizar aqui e nós orarmos, eu quero que vocês vão lá para o capítulo 34 de Deuteronômio, no versículo 9. Todos abriram? E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos ler de novo, entenda a profundidade desse texto. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre eles as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ontem aqui, na hora que o pastor Felipe orou, nossos pastores oraram por nós. E eles ministraram o Espírito Santo sobre nós. Não estou falando aqui de transferência de unção, eu não acredito nisso. Deus vai dar algo para você. A unção que Deus deu para o pastor Ulisses, Ele deu para ele. Para mim é para mim, para o Roberto é para ele, para cada um de nós é específico para você. Mas eu acredito que a oração deles por nós pode nos abençoar para que nós possamos ir mais longe. A experiência que eles têm, nós aprendemos com a experiência dele, nós podemos ir mais longe. E Deus vai fazer com que nós possamos identificar a nossa visão. Vou repetir aqui uma frase que o Kleber falou ontem, que eu acho que foi até para o Instagram da Almic. Mas ela não é simplesmente uma frase de efeito. Ela tem que ser uma realidade nas nossas vidas. A grandeza de um homem está na causa que ele defende e no preço que ele está disposto a pagar por elas. Cara, a palavra de ontem falou muito comigo. Muito comigo. E essa frase resume isso. A grandeza de um homem está na causa que ele defende e no preço que ele está disposto a pagar por elas. Agora eu te pergunto, qual a causa que você iria lá para Paulista protestar sozinho? Baixa sua cabeça aí, feche seus olhos. Deus vai colocar algo no seu coração agora. Talvez você não consiga identificar agora. Talvez você vai identificar depois. Eu não consegui identificar de forma rápida. A visão de Deus para nós, ela se resume em uma pequena frase. Ela pode se resumir em uma pequena frase. Deus colocou no meu coração, Alan, você nasceu para abrir portas e construir pontes. E depois disso que Deus colocou no meu coração, isso vem tomando muito significado. Abrir portas e construir pontes. E Deus agora vai colocar no seu coração algo específico. Para que você nasceu? Como eu falei, se não vier na sua cabeça, não se preocupe. Mantenha essa palavra no seu coração. E Deus vai continuar falando com você durante a semana e nos próximos meses. E vai continuar falando com você. Eu vou fazer um chamamento aqui agora, mas eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vão vir para cá. Inclusive eu peço que você não venha por vir. Eu não preciso que aqui esteja lotado de pessoas. Se vier uma pessoa aqui e falar assim, Alan, eu entendi o que Deus quer para mim, a partir de hoje eu vou fazer. Nós vamos orar. Coloque isso no seu coração. Peça para Deus te mostrar. Pai amado, em nome de Jesus.